31 de agosto, acordei um pouco mais velho hoje e eu vim aqui fazer esse vídeo aqui pra vocês. Como vocês bem sabem, eu falei aí, eu estou aqui em Campos do Jordão, vim aproveitar essa data especial, esse início desse novo ciclo. E eu queria com este vídeo trazer pra vocês algumas reflexões que talvez eu, na minha altura da idade que eu tenho agora, eu talvez não vou revelar pra vocês quantos anos eu estou completando não, mas eu queria dizer pra vocês que tem durante essa jornada algumas coisas que eu aprendi, ações que eu fiz através de algumas reflexões que eu tive e que eu acho que vale a pena expor aqui, e principalmente para a galera que me acompanha aqui, que são tatuadores. Então eu queria dizer para vocês algumas dicas para os novos tatuadores ou tatuadores que já tatuam há um bom tempo e gostaria de ter umas certas mudanças de comportamento, e eu queria compartilhar esses comportamentos que fizeram diferença para mim. Quando a gente para para pensar assim, um novo ciclo sempre é um momento para a gente refletir sobre novas ações, novas atitudes. Mas também é um momento para a gente refletir sobre as atitudes que a gente já teve durante a nossa jornada, na nossa vida, e que realmente valeram a pena ou que não valeram a pena. E uma delas que eu queria falar para vocês não esperarem que se tornar aquilo que você deseja se tornar, apenas seja. Às vezes a gente passa um bom tempo da nossa vida esperando se tornar algo, como se fosse um passe de mágica, que as coisas fossem mudar rapidamente, assim. Eu me lembro muito bem quando eu era muito mais jovem, eu queria ter uma vida assim, eu queria ser desse jeito, eu queria agir dessa forma, ou me vestir dessa forma em determinada situação. E por que não fazer tudo isso no momento atual, no momento presente? A gente fica pensando muito no futuro. Tem uma frase que eu acho muito marcante, que é uma frase que fala o seguinte: se ancorar no presente é se livrar da ansiedade do futuro e dos arrependimentos do passado. Então é muito importante que a gente saiba, de forma sábia, viver o presente. Claro que a gente não deve ignorar ou esquecer o futuro e tudo que a gente quer conquistar e almejar, mas quando a gente vive demais no presente, no futuro, quando a gente vive sempre almejando, eu queria ser assim, eu queria ter certa técnica, a gente esquece de viver o presente, o momento atual. Então uma dica relevante que eu acho que eu poderia dar para vocês agora nesse momento da minha vida é que não espere se tornar aquilo que você quer ser, seja aquilo que você quer ser, sabe? Principalmente porque quando a gente fica esperando o futuro chegar, a gente não toma ações no momento, no presente, no momento em que tudo que vai fazer a diferença para você colher no futuro os resultados. Mas ao mesmo tempo, quando eu falo isso para vocês, parece que eu sou um cara muito 100% resolvido com relação a isso. É óbvio que eu sofro de muita ansiedade do futuro, é claro que eu ainda penso em muitos arrependimentos do passado, mas eu não deixo isso mais me controlar de uma forma que seja destrutiva para mim. Eu acho que o equilíbrio é a melhor forma para a gente conseguir. E aí, levando em consideração isso, a gente pode pensar no segunda dica que eu posso dar para vocês, que é justamente o fato de vocês terem ação no momento atual. É fazer um planejamento, fazer as coisas acontecerem. É óbvio que algumas ações, elas têm que acontecer no momento ideal, no momento certo, e para isso que tem que ter um planejamento, mas o planejamento ele é feito no agora. Então assim, eu acho que eu passei muito tempo, um arrependimento que eu tenho é que eu acho que eu passei muito tempo sem ações. Eu sei o que é certo, é aquela velha história, né? É casa de ferreiro, espeto de pau. Você tem todas as respostas para ações que você deveria ter, mas você não faz, às vezes por preguiça, por procrastinação. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dessa jornada da minha vida é justamente que é fazer acontecer, ter ações, aprender com os erros, não ter medo dos erros que vão vir, porque os erros, eles servem justamente como forma de aprendizado, né? Você, fui por esse caminho, não é por esse caminho, então vou tentar corrigir o que eu errei, onde eu vacilei. Então o mais importante é justamente fazer acontecer, e eu acho que o ideal para mim hoje em dia é justamente ser mais um cara que faz, né? Sabe aquela ideia do cara que é um sonhador e o cara que faz o sonho acontecer? Então não fica só sonhando, não fica só pensando, procrastinando, desejando. Faz acontecer a parada. Pode ser que não dê certo na primeira vez, mas tudo bem, você estava fazendo nada também. Então faz a parada acontecer, tem ação, porque aí é que você vai começar a colher os frutos, né? E realmente as mudanças na nossa vida, elas só vão vir a partir do momento que você tem ações. Não vai ser quando você estiver planejando ou sonhando, parado, pensando. Pode parar para estudar os grandes pessoas de sucesso na vida, né? Os grandes tatuadores, no caso aqui, que a gente fala, eu falo mais para tatuadores. Os grandes tatuadores, eles têm ações, poxa. Eles conseguem fazer os trabalhos deles acontecerem. Mas eles conseguem tatuar pessoas, celebridades, pessoas famosas.
cara, quantos desses tatuadores, eles não foram atrás dessas celebridades, desses influencers, para eles conseguirem construir através dele um certo know-how, tatuou de graça. E aí, você que tá do outro lado da telinha aí do teu celular, acha que o cara conseguiu tudo da forma mais fácil porque ele tem um talento. Não é só isso, gente. Não é só isso que interfere. É também muito da ação, do posicionamento, é de você ir atrás e fazer acontecer. Do it yourself. Faça você com suas próprias mãos as coisas acontecerem. Não espera a oportunidade, mas você tem que criar a oportunidade. Então eu pego isso muito como ensinamento para mim também. Eu passei muito tempo da minha vida esperando as coisas caírem do céu, até entender que de fato nada cai do céu, as coisas acontecem com muito esforço. Eu tenho cuidado aqui para falar com vocês, porque eu tô andando na rua aqui, porque eu não encontrei um lugar fixo para ficar conversando, mas aqui acho que fica mais interativo. Então, levando em consideração isso, eu acho que vocês têm que aprender a se expor mais. Não ter medo das novidades que a vida te apresenta. O tempo vai passando, as coisas vão mudando, e eu acho que a gente tem que aprender a se expor mais. Se expor no sentido, pô, se você tem uma ideia, quer aparecer mais nas redes sociais, sei lá, ser um influenciador do teu próprio trabalho, se exponha. Não tenha receios, não tenha medos, sabe? O maior medo que eu tenho na minha vida, que eu posso dizer pra vocês assim, é o medo de chegar no final da minha vida, sabe, na velhice, quando eu não tiver mais energias pra fazer minhas coisas, eu me arrepender de não ter tido certas ações. Então é por isso que hoje em dia eu faço as ações que eu tenho que fazer para alcançar o objetivo, porque para lá na frente eu não viver com essa dor. E eu acho que talvez esse tipo de sentimento seja um sentimento que todo mundo deveria carregar. Essa ideia de fazer as coisas acontecerem, de se expor mais. Então, por exemplo, muitas pessoas falam sobre redes sociais, sobre esse medo de colocar cara, de fazer conteúdo, de, sei lá, tentar, até mesmo não precisa ser redes sociais, mas às vezes chega e fechar um novo negócio e as pessoas ficam com receios com relação a isso, justamente por conta de alguns julgamentos que as pessoas tendem a fazer sobre si mesmo, que às vezes limita, sabe, que bloqueia. Às vezes, preste atenção, o preconceito não está nem sobre o outro, sobre você, mas sobre você, sobre suas ações. Então, fazer uma análise de autoconhecimento, se entender. E para isso é importante fazer terapia, eu acho, mas às vezes, se você não tem condições de fazer uma terapia, não precisa necessariamente. Mas você ir atrás de uma literatura, de leitura, de vídeos no YouTube, o tipo de conteúdos que sejam relevantes para você, para sua construção como pessoa, como ser humano. E isso, significativamente, tem uma parcela importante na construção do seu profissional. Você como tatuador, por exemplo, que às vezes vive cheio de preconceitos, cheio de amarras. Quando você se liberta disso, você se permite ir para outros caminhos que não são os convencionais, você acaba tendo resultados significativos. E resultados que às vezes outros profissionais não tiveram, justamente porque se mantém na mesma. Então, arrisque mais. Tente fazer coisas novas. Ouse. Muitas pessoas às vezes perdem muito, mas muito tempo da vida vendo a realização dos outros. Elas ficam apenas vendo o que os outros estão realizando, o que os outros estão fazendo. No final das contas, ela vive arrependida por ela não ter alcançado o objetivo que ela queria. Mas o que foi que ela fez para chegar no objetivo que ela queria? Às vezes nada, né? Mostre para o mundo suas ideias. Seja uma pessoa que quer mostrar para o mundo o que você pensa, como você pensa e quais são suas ideias. Outro dia eu me lembro que eu estava conversando com uma tatuadora, colega minha, trabalha comigo lá no estúdio, e ela falou o seguinte: porra, é engraçado a gente conversar sobre isso, porque outro dia eu estava pensando em fazer umas artes para deixar disponíveis e acabei procrastinando. Ela teve uma ideia que era interessante para ela conseguir divulgar o trabalho dela. Ela acabou deixando de lado, não fez, por procrastinar mesmo. E aí acontece que veio outra tatuadora, outra pessoa da mesma cidade, que tomou a mesma decisão que ela fez, por coincidência. Sendo que a pessoa fez a parada acontecer. Transformou a ideia dela em realidade. Não foi uma cópia, sabe? Foi uma ideia que, coincidentemente, as duas pessoas tiveram em comum, sendo que uma não botou ação em ação e a outra pôs em ação. E a que pôs em ação teve sucesso. Então, essa minha amiga ficou arrependidaça por não ter tomado a decisão, ou a ação, na verdade, de fazer o que ela queria fazer. E quantas vezes talvez você não tenha passado por essa situação? Quantas vezes você ficou pensando, porra, tem uma ideia massa pra fazer e deixa pra lá, depois eu faço. E aí veio outra pessoa e fez na sua frente. E não bateu aquela raivinha, aquela revolta, porra, por que eu não fiz? É uma raiva de você mesmo. Então, não vamos perder tempo deixando pra lá as ideias, porque uma ideia, de verdade, ela só tem um valor real quando ela é concretizada.
quando ela é transformada em realidade. Então joga pro mundo. Não deixa só as suas ideias no campo da imaginação, só na sua mente. Ela só vai ter um real valor quando você de fato mostrar pro mundo, mostrar para as pessoas, sabe? E às vezes a gente fica bloqueado justamente, às vezes por julgamentos que a gente faz com a gente mesmo, ou por algum bloqueio mental que a gente tem, achando que os outros vão julgar. Mas preste atenção, ninguém tá pagando suas contas. Ninguém tá preocupado com tua vida. Mas se você trouxer uma ideia relevante, pode ter certeza que as pessoas vão ficar interessadas. E aí sim elas vão se preocupar com a sua vida. Mas vão preocupar de uma forma positiva. Elas vão agregar valor à tua ideia, vão agregar cada vez mais interesse. Então você só tende a ganhar. E às vezes o pensamento de perda está muito mais no julgamento que você faz com você mesmo do que com a percepção que os outros vão ter sobre você. Às vezes, se você botar para o mundo, você tem muito mais respostas positivas do que respostas negativas. As respostas negativas, às vezes, estão só aqui na sua mente. Outra questão, que é dica importante. Quando você está tatuando, você começa a ganhar uma grana que talvez você não tenha visto antes na sua vida. E, consequentemente, você passa a gastar mais essa grana, como se não houvesse amanhã. Então, a questão aqui é vocês pensarem no futuro. A primeira dica que eu falei é para você não se preocupar tanto com o futuro, mas como eu falei, de forma responsável. É preciso que você tenha uma educação financeira, saiba lidar com o dinheiro de uma forma mais saudável. Vocês são tatuadores, são autônomos, trabalham para vocês, então vocês dependem do esforço que vocês fazem. Então se vocês estiverem trabalhando, vocês vão ganhar, se não, vocês não ganham. O ganho vai depender do quanto que vocês conseguem entregar de energia para esse trabalho. Então é importante ter uma reserva financeira. E não só isso, mas fazer outros tipos de investimento que não seja só necessariamente na tatuagem. Então é uma questão que eu nunca falo, porque também eu não sou nenhum expert em investimentos, mas é importante fazer isso. São ações que eu tenho tido durante minha jornada na vida. E teve momentos assim de dificuldades, como por exemplo pandemia, como por exemplo dificuldades, não sei, sazonais, que às vezes o mercado tem de encontrar alguns clientes. Mas quando você tem uma reserva financeira, você consegue ter mais equilíbrio e até mais saúde, porque você sabe, o dinheiro acaba influenciando em outras questões emocionais da sua vida também. Pensem nisso com responsabilidade. Comparação. Pô, o bicho ele é bem sucedido, pô, ele tem tudo que ele quer, ele consegue viajar, consegue fazer as coisas. Cara, existe uma certa comparação com o que o outro está fazendo, mas não sabe exatamente como as coisas acontecem. É interessante você fazer uma análise, sim, do que o seu concorrente está fazendo. Em marketing tem esse termo que se chama benchmark, que é você fazer um estudo do que o seu concorrente está fazendo para você pegar as ações certas e fazer uma adaptação para o teu modelo de negócio. Então não deixe as comparações de tomarem conta da tua sanidade mental. O mais importante é você focar nas suas ações, saber onde você quer chegar, foca nos teus objetivos, né? E tem as ações certas. Isso estudando, isso você indo atrás de pessoas que têm conhecimentos, que possam te mentorar, que possam te ajudar de alguma forma a chegar nesses objetivos. O mais importante é gastar energia no que é certo. Você pode trabalhar muito, muito, mas se você estiver gastando energia e trabalhando muito no caminho errado, você não vai colher tantos objetivos, tantos resultados quanto você colheria se você tivesse gastando sua energia nas coisas certas. Tem um livro que é Trabalhe 4 horas por semana. Eu até aconselho vocês lerem esse livro, que ele fala basicamente sobre isso. Não é a quantidade de trabalho, mas sim a qualidade do trabalho. Onde você está fazendo e gastando energia para conseguir colher os frutos que você almeja. E, gente, para que esse vídeo não fique tão extenso, a última dica que eu posso dar para vocês, uma que é muito importante, que eu tenho trabalhado muito na minha mente, que tem me ajudado bastante, é a busca do equilíbrio. Busquem o equilíbrio. A gente vive num mundo extremamente capitalista que nos mostra que a gente precisa ter e esquece que a gente precisa ser. Então, tentem ser um pouco mais equilibrados, tentem ser mais harmoniosos com seus objetivos finais, com a felicidade, que é isso que todo mundo procura, no final das contas. Não deixe que a felicidade se resuma apenas em bens materiais, em conquistas financeiras. Às vezes a felicidade está no seu lado, está nas pessoas que você convive, está na sua família, está na sua saúde. Então seja grato por tudo que você conquistou até agora, porque consequentemente, com essa energia de gratidão que você tem no momento atual, você vai conseguir dar mais energia para as ações que você precisa ter. E assim você vai ter conquistas no futuro. A gente não sabe o que vem pela frente. A gente pode até imaginar, mas nunca é uma certeza. A única certeza que a gente tem é o agora. E outra dica de livro que eu posso dar é O Poder do Agora, que é um livro super interessante que eu li, que tem esse ensinamento ali no final das contas. Sim, a busca pelo equilíbrio, ela também vai te ajudar a encontrar
o seu eu, que você realmente deve se importar, não deixar que a ansiedade tome conta do seu ser, porque o mundo, ele dá essa... né? E ainda mais esse mundo virtual, digital, que deixa a gente cada vez mais ansioso, cada vez mais querendo ter as coisas, porque fulaninho tem a vida perfeita, que ele mostra nas redes sociais, a gente não tem acesso a esses mesmos lugares que eles frequentam. Talvez tem pessoas que estão olhando para esse vídeo aqui meu aqui no YouTube e tá olhando, pô, eu queria estar também aí em Campos do Jordão, queria aproveitar. Cara, seja grato pelo que você tem, trabalhe com afinco no momento presente, que as coisas vão acontecendo, sabe? Eu tatuo tenho 9 anos e meio, vou fazer uma década, vai fazer 10 anos que eu tatuo. Então é uma jornada, né? Eu sei que tem pessoas que tatuam menos tempo que eu e já conseguiram coisas incríveis, mas cara, eu sou muito grato pelo que eu tenho, sou muito grato pelas pessoas que estão ao meu lado, né? Então eu tenho que focar minha energia nesse momento presente, pela essa gratidão, nessa gratidão e ainda mais nas ações que eu tenho que tomar daqui para frente para alcançar os objetivos que eu almejo, né? Então tem um equilíbrio, tá? O equilíbrio, ele é fundamental. Cara, eu espero realmente que esse vídeo aqui tenha trazido algumas reflexões que tenham sido importantes para vocês. Eu falei tudo, às vezes, eu falei tudo aqui de uma forma bem natural, até andando aqui pela rua, perto da hospedagem onde eu tô. E agora eu vou voltar lá pro quarto, que coisa rica tá lá me esperando. A gente vai sair agora para dar um passeio e a gente se vê no próximo vídeo.